Nós vamos ler a palavra de Deus, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 20 a 28. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Repita comigo: porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu creio que uma das palavras mais duras que nós podemos ter na vida é a palavra fechado. Eu quero que você se imagine comigo uma criança de 5 anos, cujo pai promete levá-la até o zoológico no final de semana. E ele passa a semana toda sonhando com aquele dia. E quando chega o dia, e eles estão diante do portão do zoológico, e há uma placa: infelizmente estamos fechados para manutenção. Que decepção. Mas a vida nos apresenta momentos de portas fechadas. Ou então você se imagine como um menino de 12 anos, um menino que sonha jogar futebol no time do seu coração. E ele passa pela peneira e vai indo e vai vencendo as etapas, mas quando chega o último dia, é cortado. E aquela porta que ele tanto sonhava, lhe é fechada. Ou então você pode se imaginar como um homem de 40 anos, bem empregado, com a vida toda organizada, as coisas todas acontecendo como ele sonhava, mas ele recebe um aviso da sua empresa, que por conta de cortes de despesas, ele está desempregado. Uma porta se fecha. Ou talvez seja uma pessoa em que todas as coisas estejam indo bem, a vida familiar, a vida financeira, a vida espiritual, mas um dia ele recebe um diagnóstico de câncer. Portas fechadas. Como é difícil essa palavra. Como é difícil passar por momentos em que as portas que tanto sonhamos se fecham. A pior de todas as portas fechadas é aquele indivíduo que passa a sua vida inteira sem pensar em Deus. E quando a vida acaba, ele chega na presença de Deus e a porta do céu se lhe fecha. Será que há solução para uma porta fechada? Será que há solução para esta palavra que tanto pode nos ferir? Eu quero dizer que há sim. A resposta para uma porta fechada se chama ressurreição. Nós estamos celebrando, e devemos sim celebrar, o domingo de Páscoa, porque a ressurreição de Cristo nada mais é do que uma grande porta que se abre da parte de Deus para conosco. E a palavra de Deus diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Glória a Deus, irmãos.
Na morte de Cristo, o colocaram dentro de uma tumba que foi lacrada com uma pedra de pelo menos 2 toneladas, que muitos homens tiveram que carregá-la para ali colocar. O lacre dos romanos, o selo dos romanos ali estava, dizendo que era inviolável. Guardas ficaram ali apostos para impedir que qualquer um dos seus discípulos pudesse levar o corpo. Mas a verdade é que nos primeiros dias, nas primeiras horas do domingo, do primeiro dia da semana, houve um grande terremoto, e um grande clarão, e um estampido, e de repente aquela pedra pesada foi arremessada poderosamente para longe daquela tumba, e a porta que estava lacrada, fechada, foi aberta, e o Salvador saiu dali. Eu quero dizer para você, querido, que Ele está vivo. Diga, Ele está vivo. E se Jesus está vivo, a morte, que é o último dos nossos inimigos, já foi vencida. Não há porta que Ele não possa abrir, se assim for da sua vontade. Amém? Mas a ressurreição de Jesus, ela é muito mais do que meramente uma porta que se abre. A ressurreição de Cristo, segundo este texto do apóstolo Paulo, significa literalmente que começa o reinado do Salvador. Diga assim: Jesus reina a partir da sua ressurreição. O versículo 25 começa dizendo: porque convém que Ele reine. Diga, convém que Ele reine. O texto diz: convém que Ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E eu quero refletir agora sobre a ressurreição de Cristo como o início do reinado do Messias. Os escatologistas, aqueles que olham para o futuro, imaginam que Cristo vai reinar a partir do milênio. E de fato Ele reinará a partir do milênio de maneira cabal e total. Mas o reinado de Cristo começa na sua ressurreição. Amém? Quando Ele venceu a morte, queridos, Ele não mais estava limitado pelos poderes humanos. A palavra de Deus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E deixa eu dizer algo para você: ainda que os homens queiram, ainda que os homens não queiram, ainda que os homens resistam, ainda que os homens aqueçam, Jesus reina e reinará. Porque quando a palavra de Deus diz convém, é mistério, é necessário que Ele reine. Não é o homem que está dizendo, é Deus que está dizendo. E se Deus está dizendo, Jesus começou a reinar a partir da sua ressurreição. Mas o reino de Deus é um reino que começa pequeno, como as próprias parábolas diziam, como uma semente do grão de mostarda, e pequenininha vai crescendo até que se torna uma árvore frondosa, extraordinária. E o reino de Deus na vida de Cristo começou com poucos discípulos, que com a sua paixão, com a sua convicção, com a sua fé, foram se multiplicando. E nem o Império Romano, o maior império de todos os tempos, pôde reter e pôde impedir o reino de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque agora eles não estavam por sua própria conta. Agora Jesus estava dentro deles. Ele disse: eu tenho que ir para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, que habita convosco e estará dentro de vós. Sabe como Jesus reina? Reina na sua vida. Essa tarde, aliás, eu quero parabenizar o coral, parabenizar a orquestra, todos os dançarinos, o Riléu. Chorei o culto inteiro, mas chorei pela presença de Deus. E nessa tarde eu estava orando, e eu falei: Deus, eu quero muito que o Senhor reine na minha vida.
Eu quero que o Senhor reine no meu caráter. Eu quero que o Senhor reine em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar. E querido, o Senhor me mandou dizer hoje aqui para você, Ele quer reinar através da sua vida. Porque se Ele puder reinar na sua vida, ninguém vai te resistir. Todos os dias, como Ele disse para Josué, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. E queridos, não importa qual o nosso campo de batalha, não importa qual seja o nosso território, Jesus quer reinar em nós. Para alguns, esta luta pela implantação do reino, porque essa é a nossa chamada, ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Convém que Ele reine. Para alguns essa luta é uma luta pessoal numa nação como o Brasil. Talvez as suas lutas sejam lutas financeiras, lutas emocionais, lutas familiares. Mas se Jesus reinar na sua vida, você será instrumento desta propagação. Para outros, como os nossos irmãos na Síria, o implantar o reino significa enfrentar o ódio do Estado Islâmico. Significa morrer por Jesus. Mas não importa, onde quer que nós tenhamos sido colocados, o Senhor me manda te dizer hoje, Jesus quer reinar na tua vida, no teu coração, na tua família, no teu trabalho, na tua cidade, nesta igreja. Jesus quer reinar nas nações. Ele é o Rei das nações, e Ele quer levantar os seus súditos para reinar na terra, manifestando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Amém, irmãos? Convém que Ele reine. Este é o chamado de Deus para Jesus. E Ele há de reinar primeiro nos corações daqueles que o invocam. A ressurreição, portanto, inicia o reinado de Cristo. Mas a extensão do seu reinado está aqui também explicitada no texto. Convém que Ele reine até que Ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Diga todos. Queridos, de todos não é quase todos, diga todos. Isso significa que não há inimigo que Ele não vença. Não há enfermidade que Ele não cure. Não há problema sobre o qual Ele não tenha poder. Não há vício que Ele não liberte. Não há demônio que não tema. Não há pecado que Ele não perdoe. Não há tentação que Ele não proveja o escape. Ele reina sobre todos os seus inimigos. Não há arrogância que Ele não subjugue. Não há inveja que Ele não transforme. Não há temperamento que Ele não possa trabalhar. Todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Alguns se dobrarão com alegria, com adoração e com júbilo na sua boca. Outros se dobrarão por causa do poder e do temor que o leão da tribo de Judá impingirá sobre todos os que não se renderem a Ele. Mas para nós que nele cremos, nós nos prostraremos e entregaremos as nossas coroas ao Rei dos Reis, ao Rei da Glória. Queridos, Jesus reina. Diga: Jesus reina. A extensão desse reino é sobre toda a terra. Nós vivemos num tempo ainda de guerra entre reinos, mas o final da história nós já sabemos qual é. Ainda que o Islã se levante, ainda que os ateus se levantem, ainda que a filosofia dos homens se levantem, ainda que tentem subjugar a verdade do Evangelho, Ele prevalecerá, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele há de governar sobre toda a terra. Amém, irmãos? Convém que Ele reine até que tenha colocado debaixo dos pés todos os seus inimigos. Mas o texto diz, em 1 Coríntios 15, versículo 26,
Eu vou ler o 25 antes. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o texto continua dizendo: o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus mudou a perspectiva da morte. Porque antes, para nós, perder um ente querido era o fim de tudo. A tumba, o túmulo, era o lugar da despedida. Mas a partir da ressurreição de Cristo e da promessa de que todo aquele que nele crê um dia ressuscitará, eu quero te dizer que nós podemos olhar para a morte e dizer: ó morte, onde está a morte, o teu aguilhão? E o túmulo, que era uma mortalha, se torna uma incubadeira para a vida eterna. A morte não é mais o fim, mas é o início de uma nova vida para todo aquele que crê no Filho de Deus. Este a quem adoramos, este de quem falamos, este a quem exaltamos. É Ele que no último dia, quando tocar a trombeta, vai ressuscitar todo aquele que nele crê para a eternidade e para a vida eterna. Você crê nisso? Diga aleluia. Diga o último inimigo. Aplauda o Senhor. Diga o último inimigo. O último inimigo já foi vencido. Amém, irmãos? O tempo do seu reinado na terra é até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse até que ponha nos mostra que ele ainda não subjugou a todos os inimigos. É por isso que nós vivemos num tempo de guerra, de confronto de ideias, de confronto de espíritos. É por isso que nós vivemos num tempo em que ser cristão naturalmente gera oposição. Mas, querido, quando você for perseguido por causa do Evangelho, alegre-se, porque esta história já tem um fim, esta história já tem um destino, e o destino é a vitória do Rei dos Reis, e todos nós que vivemos para proclamar o seu reino, receberemos um grande galardão. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você faz parte de um reino que jamais será vencido. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Saiba, querido, que o seu pecado é como você admitir uma dívida publicamente, não só perante os anjos, perante Deus, mas perante o reino das trevas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles lá na cruz do Calvário. Aleluia, aplauda ao Senhor, creia nesta palavra. A igreja é o seu corpo, mas ele é o cabeça. Por isso que a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Não é o que eu desejo, não é o que eu espero, mas é o que Ele deseja, é o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida, para que o seu reino seja estabelecido a partir de um indivíduo, para a sua família, para uma comunidade, para uma igreja, para uma cidade, até que um dia todo mundo será governado pelo Rei dos Reis. A igreja está implantando o reino de Deus. Ainda não aconteceu completamente, mas vai acontecer. Porque se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Qual é a finalidade do seu reinado aqui na terra? Os versos 27 e 28 terminam dizendo: porque todas as coisas
sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O que o texto está dizendo aqui é que Deus deu o poder completo para Jesus, e que Ele vai governar sobre todos, exceto sobre o próprio Deus. O que Deus está fazendo aqui é algo extraordinário. Ele diz: quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho de Deus também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui, meu querido. Quando Deus criou o homem, Deus deu a Adão a autoridade sobre este planeta. Tudo lhe estava sujeito. E Deus disse: dominai, sujeitai, crescei-vos e multiplicai. Só que Adão tem algo que eu não quero que você faça. Todo o resto você pode, exceto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque há um princípio aí: não há autoridade sem sujeição, não há autoridade sem submissão. E Adão se rebelou contra Deus, e ele não perdeu somente a vida física, a vida espiritual, ele perdeu também a sua autoridade, porque o princípio de Satanás é o da rebelião, e o princípio do reino de Deus é da obediência. E a palavra de Deus diz: sujeitai-vos pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe onde está a força da igreja? Está na sua submissão. Sabe onde está a força do filho? Na obediência ao pai. Sabe onde está a força das ovelhas? Na obediência aos pastores. Sabe onde está a força da igreja? Na total sujeição ao Rei dos Reis. Adão falhou, mas Cristo venceu. E a palavra de Deus diz que ele obedeceu em tudo ao Pai, e por isso Deus lhe sujeitou todas as coisas. E quando todos os inimigos nesta terra estiverem sujeitos e debaixo dos seus pés, ele vai se inclinar perante o Pai e vai dizer: Pai, o teu plano original foi cumprido. Você está me entendendo, querido? Então rejeite na sua vida esse espírito de rebelião. Este é o espírito de Satanás tentando impedir que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Seja sujeito à palavra, seja sujeito ao Senhor, ande em obediência, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Rejeite esse espírito de rebelião deste século presente, porque Jesus está vencendo, e ele vai vencer com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Quer você esteja ao seu lado ou não, ele há de vencer, mas eu quero estar no centro da sua vontade. Amém. Igreja Batista Palavra Viva, e todos que me veem pela internet, nós estamos diante de uma grande guerra, guerra de reinos, e o que Deus espera de nós é que nós obedeçamos a sua palavra. Nem sempre vamos entender, nem sempre vamos ter vontade de fazer isso, mas obediência é uma decisão, não é um sentimento. Jesus há de cumprir o propósito de Deus, e quando ele cumprir, ele vai entregar a glória para o Pai, e todos quantos se enfileiraram no seu reino viverão para sempre glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus, queridos. Como nós podemos fazer dele o nosso rei? Dizendo não para a carne, e sim para a sua vontade. Vivendo os seus ensinamentos, amando o nosso semelhante, falando dele
não como um objeto de religiosidade, mas como aquela pessoa que reina no nosso coração. Eu tenho orado a Deus: Senhor, eu não quero glória humana, eu quero um dia chegar na tua presença e dizer: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nesta noite, nós temos o privilégio de estar num lugar lindo, de ouvir um musical extraordinário como esse. Muitos dos nossos irmãos estão perdendo a vida do outro lado do mundo. Mas nós vamos dar conta das nossas pequenas decisões. Hoje o Senhor quer o seu coração. Muita gente tem pedido que Ele governe a sua casa. Dificilmente as pessoas vêm me procurar para dizer: pastor, ore pela minha vida para que eu não seja mais invejoso. Ore pela minha vida para que eu não seja mais uma pessoa lasciva. Geralmente as pessoas vêm olhar pedindo: pastor, ore para que a minha mulher seja transformada, ore para que o meu emprego, para que eu possa ter uma promoção. Mas o Senhor está dizendo hoje: quantos aqui vão se render a Ele e dizer: Pai, muda a minha vida, muda o meu caráter, porque eu quero viver para a Tua glória, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Quantos aqui nesta noite podem dizer isso para Ele? Convém que Ele reine, e Ele há de reinar, mas que Ele comece a reinar na sua vida, na minha vida, até que Ele ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés.